Galera, Fluminense entra em campo na segunda-feira contra o Al-Ahly, semifinal do Mundial de Clubes. O Fluminense tem expectativa de chegar à sua primeira final de Mundial de Clubes. Não vai ter um confronto fácil, né? E se passar, provavelmente vai ter o Manchester City. Seria uma final inédita entre Fluminense e Manchester City. Aí fica uma pergunta: será que o Fluminense tem condições de ficar com o título do Mundial de Clubes? Lembrando, o Fernando Diniz já falou e analisou as outras equipes e que vai vir uma equipe muito competitiva do Fluminense para essa semifinal, é claro, projetando também a final. Antes ele está pensando na semifinal, porque não tem como você projetar um jogo contra o Manchester se você ainda não passou do Al-Ahly. Então é jogo a jogo. Eu acredito que o Fluminense tem plenas condições de chegar a essa final de Mundial de Clubes e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Fluminense no Mundial de Clubes. Eliminado um clube que tem Benzema, Kanté, Fabinho, Groy no gol, que não jogou o jogo da eliminação, né, do Al Ittihad, mas é o goleiro, que tem um treinador como Galhardo, dá uma força a esse clube que vai enfrentar o Fluminense. Mas do outro lado a gente também tem um time próprio que está estruturado, que está com o seu elenco completo. O Samuel Xavier ter voltado a treinar é uma excelente notícia, não preterindo o Guga, mas pelo modelo de jogo que o Diniz prega e emprega nesse time. Então, assim, como é que você vê esse enfrentamento de segunda-feira? Tá chegando o primeiro jogo. É difícil. O garoto torcedor lá falou que achava que o Al Ittihad seria mais difícil. São níveis diferentes de dificuldade, né? O Al Ittihad tem mais jogadores talentosos, conhecidos. O Al-Ahly é um time difícil do sentido físico, de pegada. Vem de caro as derrotas. Aproveitando que hoje faz 11 anos da conquista do Mundial do Corinthians, o Corinthians sofreu naquela semifinal contra o Al-Ahly. Deu sorte que fez o gol cedo, porque se tivesse que correr atrás do gol com um time sólido como é esse, teria tido dificuldades. Mal comparando, acho um confronto bem parecido com aquele que o Fluminense enfrentou o Olímpia, logo depois que o Olímpia tinha tirado o Flamengo, e onde o Fernando Diniz lançou mão do John Kennedy. Eu acho que o John Kennedy, no contexto do Fluminense, ele não é uma invenção. Não é uma invenção de última hora. É um dos jeitos que o Fluminense joga. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nesse jogo, o Fluminense precisará do John Kennedy. Se não de saída, ele será o escape para passar por esse adversário muito forte. O Egito tem um futebol muito forte, fisicamente também forte, de presença na África. Tem muitos títulos africanos, mais até do que presenças em Copa do Mundo, né? E do nível de clubes, como a gente mostrou aí na tela, é um clube bastante vencedor dentro do seu continente. Mas eu tenho um palpite aqui, é forte, mas cairá. É um bom palpite para a torcida do Fluminense. Quero ouvir Pedro Ivo Almeida e o John Kennedy começar jogando, levando em conta que é o Diniz, o treinador. Não seria exatamente uma surpresa, né? Seria mais uma forma do Diniz colocar o seu time em campo de acordo com as suas crenças. O Diniz está pensando em alguma coisa, mas eu acho que para um duelo de semifinal, ele não tem algo... O John Kennedy tem muito a ver com a dificuldade que se tinha de furar bloqueio do Olímpia, que era algo já notório. Não necessariamente é o que a gente vai encarar do Al-Ahly, mas eu acho que ele vai ser, sim, utilizado em algum momento. A tela que a gente traz ali no começo do papo sobre os 11 títulos, né, continentais, no caso africano, do Al-Ahly, eu acho muito importante, porque ou por distanciamento ou por vontade de não existir uma vontade de querer acompanhar, ou por não ser uma liga tão acessível de transmissão quanto é uma Champions para outros mercados, se valoriza muito pouco. E não é o Auckland City que ganhou 11 campeonatos da Oceania. São 11 campeonatos africanos. É um clube muito, muito, muito grande. E por que eu falo isso, Dani? Porque você gera costume em grandes competições. Você gera cultura de vitória. Você gera uma sensação de normalidade quando você se depara. O Al-Ahly está encarando um grande time, ele deve estar acompanhando, estudando, que é um time talvez revolucionário pelas mãos de Diniz, um futebol diferente, mas é um Fluminense que acabou de ganhar seu primeiro título continental, não está habituado a esse tipo de ambiente que ele está. Então, ele também se vê numa situação de olhar muitas vezes ou de igual para igual ou de cima para baixo. Então, não assusta, o bicho não é tão grande para o Al-Ahly quando ele chega no Mundial de Clubes. Por outro lado, mas o bicho é tão grande para o Fluminense? Não acho, porque eu estou vendo o Fluminense, Dani, eu tenho uma sensação, conversando com pessoas antes da viagem, e agora pelo que o Linares traz no noticiário, acompanhando, eu estou vendo um Fluminense leve. Sim. É um Fluminense que encara esse Mundial de Clubes
diferentemente de Flamengo, de Palmeiras, aquela coisa do Palmeiras não pode não ir para uma final de Mundial, o Flamengo não pode não estar... O Fluminense vai fazer esse jogo com o Al-Ahly. Pode ganhar, pode perder, pode empatar, pode ganhar de 2. Mas eu vejo isso pode também perder. E da essa gente, tá? Essa leveza, ela é importante, Dani. Tem essa menos leveza, cobrança. Eu acho que a gente coloca a mão muito mais leve do que colocou quando foi o Palmeiras, quando foi o Flamengo. A gente debatia se era vexame se cair na semi. Agora a gente debate se é favorito na semi. Mas sabe, é diferente. Mas eu acho que tem uma questão aí, Daniela. O Palmeiras... Me chamou até de Daniela, prof. Acho que sério, agora vem coisa séria. Mas é que deu ruim pra mim. O Palmeiras tem uma situação histórica da relação com o Mundial. O torcedor que diz que tem Mundial, o rival que diz que não tem, um time em tese montado para beliscar um Mundial. O Palmeiras já tinha o costume, o Palmeiras já tinha sido campeão da Libertadores. O Flamengo já tinha sido campeão da Libertadores. A mira deles estava apontada lá para o Mundial, para um sonho. Entendeu? Não é que é menos importante. O Fluminense... A grande cereja do bolo, do sonho, era a Libertadores. Agora a coisa está leve. O Fluminense, ele encara o Mundial de uma maneira diferente também. Eu acho que não é só uma questão de opinião pública e do debate. Eu concordo com você. O peso está menor, a mão está menos pesada sobre esse Fluminense. A fala, a crítica, mas o Fluminense, ele já fez o que tinha que ser feito esse ano. E o Fluminense... O Fluminense fez o que tinha que ser feito esse ano. Ele tinha que realizar um grande sonho. Ele tinha uma conta de 15 anos para acertar. Para quem quer ir um pouco mais além, uma conta da sua história para acertar. Ele venceu. Nada que o Fluminense vier deixar de fazer no Mundial vai apagar o que foi a temporada histórica e marcante, a principal da história. Então é diferente. Então, esse Mundial, ele é um bônus. Ele Essa explicação é interessante. Ele é um... Se você chegar lá e empatar com o Al-Ahly, ou perder, ou ganhar, ou for a final, tomar de 4, tomar de 1, de 5, ou ganhar, é plus. O Fluminense precisava resolver uma conta histórica, realizar o seu sonho da Libertadores. Você chega para esse Mundial com outra ótica, diferente de Palmeiras e Flamengo. E o Fluminense não mandou ninguém esperar, porque a hora vai chegar, né? vamos falar... Tem isso também. Porque a opinião pública também ficou muito em cima disso. Não só nesse caso, vamos pegar... Mas o Palmeiras também, e o Palmeiras jamais mandaria ninguém esperar que a hora vai chegar, porque o comportamento é outro. A ida do Flamengo do Jorge Jesus também gerava uma expectativa. Claro. Pelo futebol que estava mostrando, do jeito que sobrava. Repetir 81 era também repetir o Mundial, não era só ganhar na Libertadores. Tem uma outra perspectiva. Botou os ingleses na roda. Também tinha toda essa coisa. O Fluminense não tem esse oba-oba. Eu acho que isso é até um ponto a favor do Fluminense. Também acho. E insisto, o Fluminense sabe o que vai fazer desse Mundial. E eu tenho outro ponto a favor do Fluminense. Eu vou brincar, tá, gente? Tem que avisar antes. Não é o melhor momento do City na temporada. O Manchester City fez o último jogo antes de embarcar para a Arábia. Uma sequência não tão positiva assim recentemente. E tropeçou também nesse jogo. João Castelo Branco chega aqui para contar a situação do City. Aqui em Manchester, no último jogo antes do clube viajar para o Mundial de Clubes, tropeço do time de Pep Guardiola jogando em casa contra o Crystal Palace. Terminou 2-2 a partida, é o terceiro empate seguido do Manchester City jogando em casa, que só tem uma vitória nos últimos 6 jogos na Premier League e assim continua na 4ª colocação na tabela. Deveria ter vencido essa partida com facilidade, porque no primeiro tempo dominou totalmente o jogo, saiu na frente e depois, no segundo tempo, ainda continuava com 75% da posse de bola. O Crystal Palace sem criar chances e fez 2-0 com o jovem Rico Lewis, outra cria da casa, outro jogador que vem da base do Manchester City. Mas aí, no final, o City deixou o Crystal Palace crescer e acreditar. Mateta descontou fazendo 2-1. E aí o Crystal Palace foi para cima, Roy Hodgson fazendo várias substituições ofensivas, dando todas as cartadas, colocando todo o time para frente e compensou, porque nos acréscimos do segundo tempo conseguiu um pênalti, Foden derrubou o Mateta e Olise marcou para levar a torcida visitante ao delírio. 2-2, um grande resultado para o Crystal Palace, um tropeço para o Manchester City de Pep Guardiola. Estavam controlando toda a partida, é muito frustrante perder 2 pontos assim na final. Merecidos. Cuando haces errores del que hemos hecho la segunda parte, el segundo del penalti, pues te lo mereces. ¿Y crees que ahora es bueno para Manchester City hacer una viaje, cambiar un poco? Es lo que toca. Ganando y perdiendo tenemos que viajar. Viajamos porque ganamos la Champions el año pasado y vamos a viajar a hacer este partido. ¿Te parece bien estar en otro sitio, participar de esa competición? Es lo que es. Nos obliga a ir ahí y ya está.
Um resultado importante para um Crystal Palace que estava cheio de lesões, muitos desfalques e também suspensão nesse elenco de Roy Hodgson. Então foi muito comemorado por ele. E também foi legal ver o jovem brasileiro Matheus França, que saiu do Flamengo, chegou aqui no início dessa temporada, tem apenas 19 anos, tem tido poucas oportunidades na Premier League. Esse foi apenas o terceiro jogo em que ele entrou. Mas conversamos com o jogador e com o Roy Hodgson, que promete que em breve veremos mais do brasileiro aqui nos campos da Inglaterra. Muito feliz de ter entrado nesse jogo contra o Manchester City, ajudado a minha equipe da melhor maneira possível, vem treinando, trabalhando muito para quando chegar nesses momentos poder ajudar da melhor maneira possível. Como é que tá para você a sua vida no Crystal Palace? Não jogando tanto como imagino que você gostaria, mas está se adaptando bem, tá treinando bem? Como é que você vê esse seu início de vida aqui na Inglaterra? Estou bem, treinando bem, acredito que nesse início tudo é na fase de adaptação, mas estou pronto aí quando precisar ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. I think he's been ready for a while, to be fair. I speak to him very often. He's worked very hard at his English. His English has improved enormously. I think that he's become more and more clear what's required to play in the Premier League. It's not just having that wonderful technical ability. There's other things as well, not least of all, being able to trust him in the defensive aspects of the game, which he did well today. O Manchester City já começou a viagem para a Arábia Saudita direto após dessa partida e joga na terça-feira contra o Urawa Reds do Japão na semifinal da competição. Haaland e Doku, dois jogadores importantes, estavam ausentes da partida de hoje, mas estão viajando com o elenco e podem participar, se não da semifinal, talvez da final do Mundial de Clubes, é o que Pep Guardiola diz por aqui. Galera, e o Fluminense tá de olho, hein? Se o Fluminense passar para a final do Mundial de Clubes, o Fluminense vai chegar bem animado pelo momento ruim da equipe do Manchester City. Eu acho que o Fluminense pode se dar bem caso consiga chegar na final do Mundial de Clubes. O Manchester não tá bem, tem empatado seus últimos jogos, né? O Fluminense vive essa expectativa, né, de quem sabe aproveitar esse momento ruim do Manchester e quem sabe conseguir um título mundial de clubes, né? Seria aí uma quebra, né, de títulos das equipes europeias nesses últimos 11 anos. Lembrando que o último time que foi campeão do Mundial de Clubes foi o Corinthians. O Fluminense quer conquistar o título mundial de clubes. Lembrando que o Super Mundial de Clubes que teremos, se eu não me engano, em 2025, teremos Fluminense já garantido, né? Os clubes que foram campeão a partir de 2020 terão sua vaga garantida nesse Super Mundial que contará com 32 equipes, galera. É isso aí, o Fluminense segue se preparando para o Mundial de Clubes. Galera, você que confia no título do Fluminense, deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like também, se inscrevam no nosso canal Esportes FC, marque o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.